ao longo do caminho, de alguma forma, a gente foi ensinado a crescer. E crescer muitas vezes significou diminuir o espaço do riso, diminuir o espaço da curiosidade, diminuir o espaço da leveza. A vida adulta nos apresentou determinadas responsabilidades, algumas perdas, compromissos de todo tipo. E com isso a gente aprendeu a se vestir de uma armadura como se a alegria fosse uma distração, né? Uma distração perigosa diante das obrigações que o mundo nos apresenta. Então a gente esqueceu que a alegria não é viver com ausência de dor, não é viver com ausência de presença, de problemas, de desafios, não. A alegria é você estar presente, é você viver o agora. Por isso que é tão importante a gente resgatar essa criança interior, sabe? Trazer de volta essa leveza que todo mundo tem, está guardada em algum lugar. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo, um convite para juntos mergulharmos nos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da espiritualidade e da filosofia. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado também pela audiência, obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta, filósofo, e hoje, infelizmente, a minha amada esposa Eliane Bin não está aqui comigo nos estúdios da Vibe Mundial, porque ela está numa formação intensiva, preparando uma novidade muito legal para todos nós, e a gente vai divulgar aqui na rádio a partir da semana que vem. Então fiquem ligados, porque vem novidade e novidade boa por aí, né? Mas enquanto isso, eu vou com vocês hoje até às 13 horas, né? Deixo aqui um beijo grande para minha amada Eliane, ela que é a minha companheira, a minha inspiração, né? Dessa e de outras vidas, inclusive. Com certeza, no sábado que vem a gente vai estar junto aqui novamente. E hoje, querido ouvinte, eu quero conversar com você sobre um tema que, embora seja fundamental para as nossas vidas, essencial, né, para a gente que tem o desejo de ter uma vida feliz, um tema que talvez seja muito menosprezado, né, dentre todos aqueles que nós falamos aqui na rádio. Talvez um que a gente acaba varrendo muito por baixo do tapete, porque tem muito estigma por trás desse tema, né? A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre a alegria, né? O que é a alegria, afinal, né? Porque a alegria é tratada de maneira tão preconceituosa até pela sociedade, porque, veja só, a alegria incomoda, né? A alegria é uma coisa que incomoda. Você já deve ter ouvido frases do tipo: rir à toa é coisa de gente sem juízo, né? Fulano vive rindo, parece que não tem problema na vida, né? Você precisa levar as coisas mais a sério, né? Quando a pessoa é muito alegre, muito feliz, né? Quem muito ri hoje, amanhã acaba chorando. Então, esse tipo de comportamento, gente, esse tipo de fala é muito complicado, porque nos leva a colocar uma enorme barreira entre a vida e aquilo que nós deveríamos considerar aquilo que é a maior potência da vida, que é a alegria. A gente já teve a oportunidade de ver muitos filmes, muitos seriados que retratam a figura de Jesus, né? O último deles, que inclusive talvez seja o de maior audiência aí, né, dentre todos que foram produzidos, é aquela série Chosen, né, Os Escolhidos, que, no meu entendimento, essa série ela é muito feliz porque ela retrata Jesus como uma figura alegre. Esse seriado retrata Jesus como ele realmente era, um sujeito alegre, porque ele sabia que a alegria não era ficar rindo à toa. A alegria é uma conduta diante da vida, uma forma de se relacionar com as pessoas e com os acontecimentos nessa nossa trajetória como espíritos encarnados que somos, de um jeito que faz com que a vida seja mais leve, né? Seja mais agradável. Vocês sabem que existe uma característica que é muito comum nas estrelas e que se assemelham também às características de nós, espíritos encarnados, né? Nós, seres humanos. As estrelas, elas têm, né, o seu brilho porquanto elas conseguem se manter vivas, fazendo a fusão do hidrogênio com o hélio. Quando o hidrogênio acaba, ou seja, quando a energia da estrela acaba, a estrela também acaba, ela desaparece, né? E assim é com a gente. Quando a gente está encarnado, nós mantemos o nosso corpo físico animado porque a gente tem energia.
No espiritismo a gente chama essa energia de princípio vital. Quando esse princípio vital acaba também a vida do corpo. E então o espírito desencarna e segue, né, a sua trajetória evolutiva em outro plano, mas a vida aqui na matéria desaparece. Você já deve ter notado que a sua energia oscila, né? Ela vai oscilando de tempos em tempos. Há épocas em que você está melhor, você está energizado, você está feliz, você está para cima, você está potente, e há épocas que você está mais para baixo, está mais chateado, está mais triste, né? Os acontecimentos, a forma como a vida vai se apresentando de tempos em tempos vão fazendo com que a gente tenha essa oscilação. Às vezes essa oscilação acontece até dentro do próprio dia. Tem dia que a gente está mais, né, empolgado, mais inspirado, mais, né, pronto para a vida. Tem dia que a gente está mais acanhado, mais cabeça para baixo, mais acabrunhado. E isso é normal, né? Eu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu me arrasto, né? Para sair da cama de manhã é um problema. Dia de frio, então, pelo amor de Deus, né? Se livrar do cobertor, parece que o cobertor agarra na gente, fica prendendo a gente na cama, né? Só que depois que você sai da cama, você vai, né, melhorando, você toma um café, você toma um banho, você vai se energizando e vai potencializando. Muito bem. Cada vez que a gente se energiza, a gente está colocando alegria dentro da gente. De tal forma que esse aumento de energia é a alegria na forma como a gente se apresenta para a vida. A alegria acaba sendo, nesse sentido, então, o combustível da vida. A alegria é esse princípio vital que eu falei, traduzido em sentimento. E é isso que é importante a gente olhar. Uma vida alegre é aquela vida em que a gente se apresenta para os acontecimentos, para as relações, para os contatos com as pessoas de um jeito pleno, aberto, coração aberto, peito aberto, sabe? Pronto para tudo que vai acontecer, porque no fim das contas, se você começar a contar os seus fracassos, os seus erros, os seus problemas, você vai chegar à seguinte conclusão, né? Errado já deu. Então, o que a gente tem a perder? Nada. Temos que ir para frente. Aliás, vocês sabem que o amor e a alegria, eles se confundem, né? Assim como também o ódio e a tristeza. O amor, no fundo, ele é, né, uma das definições possíveis do amor, é aquele que a gente vai encontrar na descrição do filósofo Spinoza como sendo a alegria acompanhada da certeza da sua causa. Então, eu amo alguém quando aquele alguém me alegra e eu tenho consciência de que aquele alguém me alegra. Então a gente é afetado de amor por alguém quando esse alguém é causa determinante da nossa alegria, né? E a gente tem consciência disso. Alegria, portanto, então, é um afeto que caminha em paralelo. Por quê? Na medida em que alguém me alegra, né, e eu passo a amar aquele alguém, a alegria daquela pessoa também me alegra. Por isso que é em paralelo. Quando você, né, para quem é pai e mãe, sabe muito bem disso. Quando você vê seu filho feliz, sua filha feliz, você fica feliz. A alegria do seu filho e da sua filha é causa da sua alegria. Por isso que é um afeto em paralelo. Qual que é o problema disso? É quando a gente vai na contramão. Por quê? Porque o ódio é também alimentado pela tristeza, né? Na definição de Spinoza, a tristeza, ela promove o ódio porque o ódio é a tristeza acompanhado da ideia da sua causa, do conhecimento da sua causa. De tal forma que eu sou nutrido de ódio toda vez que eu estou em contato com alguém ou com alguma coisa que me entristece, e eu sei que aquilo me entristece. Eu tenho conhecimento da causa daquele entristecimento. Só que diferente do amor, o ódio ele vai funcionar como um afeto cruzado, vamos dizer assim, né? Por quê? E aí é que está o perigo. Quando eu fico alegre com a alegria de alguém, está tudo certo. Mas e quando eu fico alegre com a tristeza de alguém? Por quê? Porque quando eu sou afetado de ódio, a tristeza de alguém me alegra. Já para perceber nisso? Quando você tem ódio por alguém, toda vez que aquele alguém se entristece, você se alegra. E toda vez que aquela pessoa que é afetada de ódio por mim se alegra, você se entristece. Ou seja, eu me afeto de alegria pela tristeza do outro. Esse é o perigo. Mas e quando a gente traz isso para a vida? E quando a gente traz isso para as relações? Esse é o risco que a gente está correndo e que muitas vezes a gente implementa nas nossas vidas sem perceber. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar, né? Todos nós conhecemos a alegria plena. Porque a gente já experimentou essa alegria plena. Já houve uma fase das nossas vidas em que a gente foi plenamente alegre. A infância, né? Aquela fase em que a vida ainda não precisava de um motivo para ser boa. Naquele tempo,
A alegria não era uma conquista nossa, era um estado natural. Bastava acontecer a vida, bastava existir para ser alegre, bastava acordar de manhã, olhar para o céu, inventar um jogo, uma brincadeira, ser curioso, fazer perguntas sobre tudo. Sabe aquela fase da criança que fica perguntando por quê de 5 em 5 minutos? Neste momento, aquele indivíduo experimentou a alegria plena. Uma alegria que a gente foi deixando se perder ao longo da vida, né? Ao longo do caminho, de alguma forma, a gente foi ensinado a crescer. E crescer muitas vezes significou diminuir o espaço do riso, diminuir o espaço da curiosidade, diminuir o espaço da leveza. A vida adulta nos apresentou determinadas responsabilidades, algumas perdas, compromissos de todo tipo. E com isso a gente aprendeu a se vestir de uma armadura como se a alegria fosse uma distração, né? Uma distração perigosa diante das obrigações que o mundo nos apresenta. Então a gente esqueceu que a alegria não é viver com ausência de dor, não é viver com ausência de presença, de problemas, de desafios, não. A alegria é você estar presente, é você viver o agora, é você fazer as coisas pelo prazer de fazer as coisas têm que valer por elas mesmas, sabe? A gente vive muito hoje em dia fazendo coisas porque aquilo que você está fazendo é importante para uma outra coisa, né? Nunca é por ela mesma, nunca é fazer aquilo que você gosta pelo que você gosta, pelo prazer que aquilo está te apresentando, está te dando. Poucos são felizes como o Jean, que tem a possibilidade de sair de vez em quando para pescar, para ter uma atividade que vai curtir, que vai, sabe, se divertir, vai passar ali algumas horas trazendo prazer na atividade em si, sem estar preocupado com aquilo, o que é que aquilo representa ou o valor que aquilo tem para outras coisas. Não, é a atividade por ela própria. Isso dá causa a muita alegria e a gente se perde no meio dos compromissos do dia a dia sem se atentar para a importância desse tipo de prática, né? A importância, inclusive, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental e, por que não dizer, para o nosso corpo físico, porque quando a cabeça está boa, o resto do corpo funciona bem também, né? Por isso que é tão importante a gente resgatar essa criança interior, sabe? Trazer de volta essa leveza que todo mundo tem. Está guardada em algum lugar. Basta buscar isso e revelar isso, né? Jesus tem uma passagem que vai descortinar a importância disso de uma forma muito bela, muito até poética, né? Ele estava sentado à beira de uma árvore, rodeado pelos seus discípulos, né? E ao perceberem que Jesus está ali, né, uma quantidade de pessoas considerável começou a se aproximar, né? Vinham na direção deles várias pessoas, algumas mães inclusive, acompanhadas dos seus filhos, das suas crianças. E as crianças corriam, né? Puxavam a roupa das mães, curiosas para ver de perto, né? Aquele homem de olhar sereno, que falava tanto de Deus, né? Como quem fala de um amigo, porque essa era uma coisa que fazia Jesus diferente, né? Daquilo que se apresentava como a divindade naquela época. Jesus falava de Deus como um pai, como um amigo, não como uma entidade superior que a tudo controla e até certo ponto pune, não, nada disso, né? E alguns discípulos, inclusive, né, movidos pelo desejo de proteger Jesus, tentaram afastar as crianças, né? E Jesus automaticamente se apresentou e disse: não quero que isso aconteça, deixem que venham a mim as criancinhas. Não as impeçais, disse Jesus, porque o reino dos céus pertence aos que se lhes assemelham. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que conseguem fazer com que a sua criança interior resplandeça, apareça. Ele olhou então, né, em volta a todas aquelas pessoas que estavam ali, né, espantadas com aquela reação dele, e disse assim: em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí então em seguida Jesus se abaixa, né, e acolhe as crianças, né, abraça as crianças, acaricia aquelas crianças, olhando uma a uma. Essa passagem muito bonita está registrada em Marcos, no capítulo 10 do seu Evangelho. E esse texto, na verdade, é uma situação vivenciada por Jesus, mas também repleta de muito simbolismo, né? Porque ele apresenta para a gente a certeza de que para alcançar a nossa essência divina é necessário resgatar essa alegria da criança que está no íntimo de cada um de nós.
E como é que a gente resgata isso? É vivendo no presente, é fazendo as coisas pelo valor daquela coisa, né? Pelo simples valor daquela coisa, e não porque aquilo é importante para alguma outra coisa, para que a gente, né, possa desfrutar daquilo que a gente faz sem estar preocupado com o que vem depois, né? Você já teve a oportunidade de brincar com uma criança? Como é que é quando uma criança quer brincar, né? Quando ela te chama para brincar. Imagina que ela está te chamando, vamos brincar agora? O que você costuma dizer para ela? Daqui a 10 minutos eu brinco com você. Não passa 30 segundos ela te chama de novo, certo? Não é assim? Pois é. A criança não sabe a diferença de 10 minutos, 10 horas ou 10 dias. Para ela, não existe essa referência de tempo. É por isso que ela quer brincar agora, porque para ela só existe o agora. E a gente se esqueceu disso. Então, o resgate da nossa criança íntima, da nossa criança que vive lá no nosso mundo íntimo, é fundamental para que a gente possa resgatar essa alegria. Quando a gente é criança, a gente vive no agora, a gente vive o momento presente. Por isso que o segredo de manter essa alegria é resgatar a nossa criança interior, né? Tem um texto muito interessante, muito bacana, do benfeitor espiritual Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, e esse texto está registrado no livro Fonte Viva, no capítulo Regozijai-vos sempre. E ele vai dizer assim, né, um trechinho do texto: depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita novos ramos, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a cara feia do pessimismo por tempo indeterminado. Qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence? Olha só, nós, né, que nos consideramos os seres inteligentes da criação, somos os únicos que se colocam no direito de reclamar dos desígnios de Deus. Nenhum outro elemento, nenhuma outra criação da divindade faz isso, só nós fazemos isso. Nós somos os únicos que nos colocamos o direito de se irritar, nós somos os únicos que nos colocamos o direito de fazer cara feia, de se revoltar nos acontecimentos da vida. Só que a gente se esquece que Deus tem dois atributos essenciais para todos nós que estamos encarnados, né? Isso está presente no comecinho ali do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Deus tem como características essenciais ser soberanamente justo e bom. Ser soberanamente justo e bom. Portanto, se Deus é soberanamente justo e bom, tudo o que acontece, absolutamente tudo, tem na sua essência a sua bondade e a sua justiça. E é por isso que a gente não deve se queixar, não deve reclamar da vida, não deve se queixar dos acontecimentos. Porque no final das contas, se aquilo está acontecendo na minha vida, é porque dali eu posso tirar algum proveito, algum aprendizado. Aquilo é importante para a minha evolução espiritual, para o meu progresso íntimo. E olhar para os acontecimentos da vida deste ponto de vista muda a forma como a gente se relaciona com os acontecimentos da vida, com as pessoas que vão se apresentando na nossa vida. Isso é uma atitude de alegria diante da vida. Ser alegre significa reconhecer que em tudo tem a mão de Deus. Tem um outro benfeitor espiritual maravilhoso chamado Hamed, que escreveu um livro belíssimo, né? Fica aqui a recomendação, se chama Os Prazeres da Alma. Ele vai dizer assim: a maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, porque confunde com festas frívolas, divertimentos que provocam sensações intensas, riscos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais, né? Ser alegre, gente, não é rir à toa, né? Não é fazer piada de tudo. Sabe aquele ditado que muita gente fala assim: eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Pois é, alegria não acontece assim, né? Alegria não é só no happy hour. Alegria é, como eu disse, uma forma da gente se apresentar para a vida, da gente olhar para os acontecimentos da vida e entender que tudo pode ser ressignificado, tudo. Se você não consegue fazer isso por conta própria, busca ajuda, vai procurar, né, um apoio espiritual, procure um centro espírita para tomar um passe, fazer uma assistência espiritual, procure, né, se você é católico, procure uma igreja da sua preferência, um templo, o que seja, mas procure ajuda. Se você não consegue encontrar apoio espiritual, ou se você não quer, né, buscar esse caminho, busque então uma terapia, busque cuidar da mente, busque se fortalecer diante desses acontecimentos, porque no final das contas é isso que interessa, é isso que vai importar. A maneira como você conduz a sua trajetória aqui, a maneira como você lida com aquilo que te acontece, né?
Hamed vai concluir o texto dele dizendo assim, olha, a verdadeira alegria está associada à entrega total das criaturas nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. É a confiança integral em que tudo está justo e certo e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. Olha que bonito isso, gente. Como eu disse, né? Tudo tem a mão de Deus. Ele está presente em tudo e, portanto, a alegria é um hábito a ser cultivado. É algo que vai, inclusive, demonstrar de uma forma muito contundente a nossa fé. A fé na justiça de Deus. Por quê? A alegria é o combustível da vida. A alegria é o princípio vital traduzido em sentimento. A alegria é o pré-requisito para uma vida feliz. Queridos, sábado que vem, 12h30, nós vamos aqui estar de volta, aí sim, com a Eliane presente, né, ao vivo aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Mas se você gostou desse conteúdo de hoje, se você gosta dos conteúdos que nós apresentamos, eu e a Eliane aqui, no programa Mentes Além do Tempo, você pode seguir a gente no Instagram. Basta buscar lá @ElianeBim ou @EdgarBim e aí você pode acompanhar esse e outros conteúdos muito legais. E também no YouTube, tá? Você pode acessar lá youtube.com/BIM91, BIM91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né? Comenta os vídeos e compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode contribuir, também pode ajudar. Ajuda a gente a fazer o nosso canal decolar, crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas, porque o nosso propósito aqui é esse: levar informação de qualidade, consciência, espiritualidade, fazer com que a gente possa, por meio dessa mensagem, contribuir com um mundo melhor. E o mundo só melhora quando a gente melhora, tá? E se você quiser também entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, lá você vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades. Então você vai ver lá os nossos vídeos, os encontros, as lives, os cursos promovidos, tudo mais, está tudo ali. E você é comunicado em primeira mão. Para isso é só mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp para os números que eu vou divulgar daqui a pouquinho. E também, se você quiser entrar em contato com a gente para saber mais sobre os nossos atendimentos, tanto na área da psicanálise sistêmica, quanto na área da hipnoterapia ou da constelação familiar, você pode também mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp que a gente passa todas as informações. Então anota aí, o número da Eliane é o 11 9 8420-9959, 11 98420-9959, e o meu número é o 11 97563-3113, 11 97563-3113. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana.